Nenhuma área da nossa vida está imune à influência da carne. Como o apóstolo Paulo descreve em Gálatas, as suas obras são manifestas e diversificadas, desde os pecados de imoralidade sexual, como a prostituição e a lascívia, até desvios do espírito e do caráter, como a idolatria, as inimizades, as iras e as invejas. Essa lista revela que a nossa natureza caída tenta se infiltrar em cada detalhe do nosso viver. A lista das obras da carne apresentadas nas Escrituras não possui um caráter exaustivo, mas sim ilustrativo, porque ele não mencionou todas as obras da carne. Por exemplo, a preguiça. Ao mencionar coisas semelhantes a estas, o texto bíblico nos alerta que a natureza pecaminosa é multiforme e pode manifestar-se de várias maneiras, adaptando-se às inclinações específicas de cada indivíduo e às tentações do seu tempo. Todos nós devemos nos manter em constante vigilância, pois ao cedermos à velha natureza, corremos o risco de cometer desde pecado de foro íntimo, que é os pensamentos, os sentimentos, dos quais apenas Deus é juiz, até faltas externas de cunho escandaloso, que nos sujeitam à censura pública e à perda do nosso testemunho diante dos homens, como aconteceu com Davi no caso do adultério e assassinato. Em Samuel, 2 Samuel, é dito sobre o pecado dele. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Quando nossa imunidade espiritual está baixa, tornamo-nos alvos fáceis para as investidas da carne na área da impureza sexual. Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. O apóstolo Paulo adverte que as obras da carne, da natureza caída, são manifestas e começam justamente por este campo, a prostituição, a impureza e a lascívia. Sem o fortalecimento do espírito, essas inclinações encontram o terreno fértil para se tornarem comportamentos dominantes. Deus estabeleceu a sexualidade como uma expressão exclusiva entre o homem e uma mulher, restrita ao contexto da aliança matrimonial. Portanto, qualquer prática sexual que ocorra fora deste princípio é considerada biblicamente uma relação ilícita e um desvio do propósito divino. O padrão, irmãos, divino para a sexualidade não é repreensão, mas a celebração dentro da aliança. Deus não proíbe o sexo. Deus criou o sexo e criou para a sua glória e seu louvor. Por isso, o livro que mais trata desse tema é Cantares. E vejo então o que aqui diz Cantares, mostrando assim que o sexo não é algo vergonhoso. Diz lá em Cantares: como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor atrás do véu. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Lembre que a linguagem é de lá, então isso era um elogio, não é? Os seus seios parecem duas crias gêmeas de uma gazela, pastando entre os lírios. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel, e os seus vestidos têm um cheiro dos montes Líbanos.
Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado, é uma fonte particular, mostrando que não é proibido o sexo entre os casais, né? O homem e a mulher no contexto do casamento. Vemos a exaltação da beleza e da intimidade entre o noivo e a noiva. Ao descrevê-la como um jardim cercado e uma fonte particular, a palavra reforça que a doçura e as carícias do amor são exclusivas e protegidas. Fora desse jardim, a sensualidade se torna uma obra da carne. Dentro dele é uma bênção santificada por Deus. Então, fora do relacionamento conjugal. A sensualidade visual, por exemplo, é uma expressão lícita e santa quando restrita à intimidade do casal. No entanto, fora do matrimônio, ela se transforma em um estímulo inapropriado, utilizado pela natureza pecaminosa como ferramenta de sedução. O que diz Provérbios 7:10? Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com veste de prostituta e astuta de coração. Em Provérbios, ilustra-se esse perigo ao descrever a mulher que sai ao encontro do jovem com veste de prostituta e astúcia no coração, visando não o amor, mas a queda espiritual e moral do próximo. Então, quem se veste assim, fora do casamento, pode repensar esse seu manequim, né? O adultério não deve ser visto como uma consequência da monogamia. Ah, só porque eu tenho uma mulher, então eu adulterei. Davi tinha 7 e mesmo assim adulterou. Mas sim como um fruto do desejo lascivo da nossa velha natureza. O exemplo do rei Davi é irrefutável. Embora tivesse 7 esposas, sua busca por Batseba demonstra que a carne não se satisfaz com o que é lícito. A natureza pecaminosa não procura suprimento, mas sim a quebra de limites, provando que o pecado é uma questão de inclinação espiritual, não de carência física. Não podemos, irmãos, ignorar que a velha natureza também se expressa através do consumo e compartilhamento de conteúdos sexuais inapropriados. Fotos, vídeos, textos ou áudios que retratem atividades sexuais explícitas para entretenimento são manifestações da carne. O que diz Paulo em Efésios 5, leiam comigo. Vocês, arte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras a Deus. A instrução de Efésios é clara. Como o povo de Deus, tais imoralidades e indecências não devem sequer ser assunto entre nós. Em vez de consumir o que é sujo e tolo, nossa boca e mente devem ser ocupados com palavras de gratidão. Portanto, aquele que reconhece não possuir o dom do autodomínio na área sexual, deve buscar urgentemente o casamento. É preferível assumir as responsabilidades do matrimônio do que viver em constante pecado, seja em pensamentos ou ações. Diz Paulo em 1 Coríntios aos solteiros. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Como orienta o apóstolo Paulo, se o desejo é intenso e difícil de controlar, o casamento é o caminho legítimo, pois é melhor casar do que
viver queimando de desejo e vulnerável às quedas da carne. Os casados que persistem na imoralidade estão debaixo do domínio direto da velha natureza. Frequentemente, tentam justificar seus desvios lançando a culpa sobre os seus cônjuges. Mas a verdade é que o pecado nasce no próprio coração. A libertação do velho homem exige que parem de buscar desculpas externas e se arrependam genuinamente, reconhecendo que a mudança começa com a entrega total ao Espírito Santo. Irmãos, a desobediência ao Espírito Santo pavimenta o caminho para que a carne nos conduza, por exemplo, à idolatria. Como adverte Paulo em Gálatas 5:20. Entre as obras da natureza caída estão a adoração de falsos deuses e as feitiçarias. Isso nos mostra que o pecado não é apenas moral, mas espiritual. Quando deixamos de ser guiados pelo Senhor, nossa inclinação pecaminosa busca outros altares para adorar. Mesmo para crentes autênticos, o descuido da caminhada cristã pode resultar em um retrocesso espiritual drástico, em que a carne assume o controle e nossa inclinação à adoração de deuses imaginários. O amor ao dinheiro é uma idolatria, por exemplo. O exemplo do rei Salomão é uma advertência viva. Em sua negligência, ele passou a servir a Astarote e ao repulsivo Moloque. Isso nos ensina que ninguém é tão sábio ou maduro que não possa ser seduzido pela idolatria se deixar de priorizar sua comunhão com o Senhor. Lembre que os ídolos, eles têm outro tipo de imagem e na verdade eles não são imagens visíveis, mas estão dentro de nós. A busca, por exemplo, por entorpecentes, seja para o prazer efêmero ou para forçar experiências espirituais, torna-se um risco real quando deixamos de nos submeter ao Espírito Santo. Ao darmos lugar à carne pecaminosa, tentamos substituir o genuíno mover de Deus por estados de consciências artificiais, caindo na armadilha de buscar no químico o que só pode ser encontrado no espiritual. É aquele homem que diz, eu não consigo deixar de beber um copo, senão eu não tenho aquela alegria. É condicionado a essa coisa aqui. Quando estivermos sob a influência da carne, tornamos-nos vulneráveis a incorporar crenças não autorizadas pela palavra de Deus. Isso ocorre porque a natureza pecaminosa nos leva a desprezar a instrução do Espírito Santo, trocando a verdade absoluta das Escrituras por conveniências ou novidades doutrinárias que satisfazem o ego, mas não santificam a alma. Então, meus irmãos, o estado de nossos relacionamentos é um termômetro da nossa espiritualidade. Se houver discórdias, invejas e divisões, estamos evidenciando uma vida dominada pela velha natureza. Como as Escrituras advertem, agir segundo os homens é o oposto de andar segundo o Espírito. Relacionamentos fragmentados não são apenas dificuldades de personalidade, mas sinais de que a carne assumiu o controle de nossas interações. A incapacidade, por exemplo, de se alegar com um triunfo alheio é um sintoma claro de uma inclinação carnal. Se o sucesso do próximo gera em nós uma ira constante ou um sentimento de injustiça, estamos evidenciando que o velho homem ainda domina nossas emoções. Em vez de vivermos a liberdade do amor cristão, tornamos-nos prisioneiros da inveja, que é uma das obras mais destrutivas da natureza humana caída. Vê o outro com uma roupinha melhor, bonito, e fica com inveja, fica chateado porque não tem. É presença da carne. Nossas ações, irmãos, revelam a nossa caminhada.
Pacificadores seguem o Espírito Santo, enquanto aqueles que semeiam discórdias, facções, dissensões, demonstram estar presos aos desejos da carne. Meus irmãos, o descontrole com a comida e a bebida é um sinal de que o velho homem ainda tenta assumir o controle. Claro que cada um tem uma quantidade razoável de se comer, difere de ambos, mas tem um que quer comer mais além. Pensa que é um camelo. O camelo tem 2 estômagos, né? Tem um e tem um de reserva. Você não tem um de reserva, só tem um. Que possamos buscar temperança, pois o uso moderado de todas as coisas demonstra que é o Espírito que nos guia. Imagine, ele está falando de bebida e comida, uma coisa tão simples, mas vai dizer se o cara é carnal ou controlado pelo Espírito Santo. Provérbio 23:20. Vamos ler? Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. Como podemos notar, não há área da vida imune à influência da nossa natureza carnal. Precisamos de vigilância constante, pois até onde nos consideramos mais fortes, somos vulneráveis. O exemplo de Moisés é claro. Sendo o homem mais manso da terra, foi justamente nessa área que ele acabou cedendo à tentação. Não adianta tratar os sintomas se não atacarmos a raiz dos desejos. Gente, por que esses sintomas se manifestam? Porque a carne está no controle. Então, geralmente, quando a pessoa vai no médico, ela está com a febre alta, é um sintoma de uma doença, não é a doença. Claro, por causa do controle da temperatura, lhe dá um analgésico, alguma coisa para baixar a febre, mas não resolveu a causa. A causa precisa ser tratada, porque se não for tratada, volta de novo. Por que está voltando sempre de novo? Porque a causa não está sendo tratada. É a carne que está manifestando. Sem essa mudança profunda, apenas reciclamos nossos pecados. Precisamos pedir que o Espírito Santo mortifique a nossa natureza terrena, para que a nossa conduta reflita de fato a vida nova que recebemos em Cristo. Como servo de Deus, não podemos aceitar complacência quanto a esses sintomas surgem em nossa caminhada. Tais marcas não condizem com a vida regenerada e, guiados pelo Espírito Santo, nós podemos fazer com que elas desapareçam. No entanto, há esperança. Se reconhecermos nossas falhas e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.